Olá, eu sou o Macorati e essa é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nesta semana eu vou continuar o nosso mini curso de ASP.NET Core usando o Visual Studio Code, onde nós vamos criar a view para incluir tarefas. Então, nesta aula eu vou criar a view adicionar item tarefa e para isso eu vou usar conceitos do Bootstrap que eu vou mostrar, conceitos da Tag Helper, o debug no Visual Studio que nós vamos ver como que funciona e vamos criar essa view na pasta views tarefas segundo a convenção de implementação do MVC na ASP.NET Core. Então eu vou abrir aqui o nosso projeto. Aqui eu tenho o Visual Studio Code e eu vou criar a view manualmente. Na aula posterior a essa eu vou mostrar como nós podemos usar o scaffold via linha de código para criar a view, mas nessa aula eu vou criar a view manualmente. Então, na aula anterior eu criei a view adicionar item tarefa e eu vou agora criar a view. Então, para isso, eu vou na pasta views, dentro da pasta tarefas, eu vou clicar com o botão direito e eu vou selecionar a opção New File. E aqui eu vou informar o nome. Adicionar item tarefa.cshtml, que é a extensão de uma view Razor na ASP.NET Core. Aqui eu tenho o arquivo, então eu vou recolher aqui e eu vou iniciar a definição desta view. Eu vou começar definindo o model que eu vou utilizar na view. Então eu vou usar a diretiva model, que vai indicar o tipo que eu vou tratar na view. Vai ser tarefa item. Lembrando que eu posso usar a referência informando o nome apenas da minha classe de modelo de domínio, porque aqui na View Imports eu já defini Using Tarefas Model. Então ele vai identificar a localização dessa classe. Eu vou começar definindo um cabeçalho que eu vou chamar Criar Nova Tarefa. Depois eu vou colocar uma linha, dou um HR e agora eu vou começar a usar alguns recursos do Bootstrap. Eu vou dar um div class role. Isso vai fazer o que? Essa classe ela vai me definir uma linha. E agora eu vou usar um recurso do grid do Bootstrap. Então vou recordar aqui o conceito. Você sabe que o Bootstrap ele divide a tela em 12 colunas. E ele me fornece as classes col, xs, sm, md e lg para mim trabalhar com as distribuições dessas colunas. Xs aqui significa extra small, que é usado para celulares. Sm, small screen, que seria para tablets. Md e lg seriam para telas médias e telas maiores, para desktops. Então, no nosso arquivo eu vou usar a div class, onde eu vou dividir aqui a nossa div ocupando 4 das 12 colunas do grid disponível. Então para isso eu vou usar col md para desktop 4. Agora eu vou iniciar a definição do formulário. Deixa eu recolher aqui. Então eu vou usar a tag form e nesse formulário eu vou usar a tag helper ASP_action, onde eu vou informar o nome da action para a qual eu vou postar esse formulário. Ela vai ser adicionar tarefa item, que foi a action que eu criei na aula anterior. O controlador, eu vou usar a tag helper ASP_controller e é o meu controlador tarefas. E o método, o método vai ser o método post. Agora nesse formulário eu vou fazer, quando eu receber os dados, eu vou fazer a validação. E para isso eu vou usar duas tag helpers muito utilizadas em validação, cujo conceito eu vou apresentar agora. Eu tenho duas tag helpers usadas para validação. A ASP Validation Summary, que vai exibir um resumo das mensagens de erro de validação. Ela tem as seguintes opções. All vai exibir as validações de nível de propriedade de modelo. Model All vai exibir somente a validação a nível de modelo, é a que nós vamos usar. E None, ele não vai realizar nenhuma validação. Outra
tag helper usada para validação é a ASP Validation For. Ele vai exibir uma mensagem de erro para uma propriedade do modelo, do meu model, que eu defini nesta tag. Essas tags de validação, elas vão atuar em conjunto com os atributos que eu defini usando o Data Annotations do meu modelo. Então vamos lá. No início do formulário, eu vou definir uma div e eu vou usar ASP Validation Summary para me exibir um resumo. E aqui a opção que eu vou usar vai ser Model Only. Eu vou usar uma class aqui, onde eu vou exibir o texto em vermelho. Então vai ser exibido nessa div. Agora, eu vou definir a label e os inputs para cada campo do meu modelo tarefa item. Vou recordar aqui o nosso model, que está na pasta model. Ó, eu tenho o ID, a propriedade está completa, e a propriedade nome e a propriedade data da conclusão. Quando eu for incluir uma div, eu não vou precisar exibir a propriedade está completa, porque eu estou criando a tarefa e quando a tarefa é criada, ela não vai ser criada, né, já terminada. Então esse campo eu não vou utilizar, eu vou usar apenas as propriedades nome e data da conclusão, onde eu vou definir o nome e a data de conclusão da tarefa. Então vamos voltar aqui. Então eu vou usar uma label para identificar o campo e um input para o usuário informar o nome da tarefa e depois a data da conclusão. Todas essas tags são tags de formulário. E no formulário nós vamos usar com bastante frequência, deixa eu voltar aqui, as seguintes classes. Form Group, que é usada na div, que vai agrupar os labels e os inputs. Eu vou usar o Form Group. E Form Control, que é usado em controles inputs, que vai definir os estilos iniciais. Essas classes de formulário, elas adicionam espaçamento dos componentes, formatação visual e largura de 100% nos inputs. Então, por isso que eu vou utilizá-la. Ela já faz toda a formatação para mim automática. Então, abrindo aqui, eu vou definir, então, para agrupar, né, eu vou dar um div class, vou dar form group. E nessa div, agora eu vou definir primeiro a label, uma label, deixa eu recolher aqui, né, aumentar um pouquinho mais, dá um Ctrl mais aqui. Na label, eu vou usar a ASP for e o nome da propriedade cujo valor eu quero exibir aqui. Então vai ser nome. A class aqui eu vou usar um Ctrl label. E agora eu vou definir o input. ASP for, a propriedade é nome e o class aqui é um form. E aqui eu vou usar a tag de validação. Aqui eu usei a summary, que vai exibir um resumo, e aqui eu vou exibir a tag de validação, que vai exibir uma mensagem de erros aqui do lado do campo. Então vai ser dentro de um span, ASP Validation For, o nome da propriedade e o class aqui vai ser em vermelho. Pronto, com isso eu defini aqui no meu formulário, eu vou exibir o nome da propriedade. O nome que vai aparecer aqui vai ser o nome que eu defini aqui no meu modelo. Se eu não usei o Data Annotation, aqui eu não usei o Data Annotation, né? Para nome, só definir que o nome seja o string length. Então eu vou definir aqui um display. Vou copiar aqui, ó. Eu estou incluindo no meu Data Annotations um display onde eu quero que isso seja exibido ali no meu formulário. Então eu vou colocar aqui, ó, nome da tarefa. E agora eu vou copiar e colar esse aqui, porque ele é repetitivo, para outra propriedade, que é a minha propriedade data da conclusão. Então eu vou copiar e colar. Aqui, em vez de nome, vai ser data da conclusão. E para concluir, dentro do meu formulário ainda, eu vou definir um form group, aonde eu vou colocar um button. Input type, que vai ser um submit. O value dele vai ser criar tarefa. E a class, aqui eu vou definir o estilo do button. Então eu vou usar uma classe do Bootstrap
que é btn, aqui eu tenho a opção de default, de primary e success. Eu vou deixar default por enquanto. Vou diminuir um pouco aqui. Então está aqui o meu formulário. E para concluir, eu vou definir uma outra div aqui, onde eu vou colocar um link para retornar. Então eu vou usar uma tag vou usar uma tag helper exp action, que vai acionar a action index do controlador tarefas. E aqui eu vou colocar o texto retornar. Agora, olha, a minha view está completa e eu apliquei aqui os conceitos do Bootstrap, fazendo a formatação e das tags helpers. Lembrando que esse formulário ele vai trabalhar em conjunto com as datas annotations que eu defini aqui no meu modelo de domínio. Então, os nomes dos campos definidos no modelo tarefa item, né, tem que ser os mesmos que eu quero validar aqui no formulário. E quando o usuário postar esse formulário, ele vai acionar a action adicionar tarefa. Então vamos ver o que essa action está esperando. Então vamos lá no controlador. Essa action ela vai receber os dados da tarefa. Note que o bind aqui vai fazer com que o mecanismo do model binding vai injete somente essas informações na minha tarefa. Aí eu vou validar o estado do modelo, vou adicionar essa tarefa e vou voltar para a página index. Então agora eu vou colocar aqui um breakpoint. Nós vamos debugar isso no Visual Studio Code. Para debugar, você tem a opção de debug, basta clicar aqui. Quando eu clicar aqui, deixa eu antes de fazer isso, dar um .NET Build, para ver se não tem nenhum erro na minha aplicação. Então está aqui, ó, 0 aviso, 0 erros. Vou fechar. Eu vou colocar um breakpoint aqui nesse if. Quando eu postar o formulário, ele vai cair aqui. E eu vou verificar o valor da tarefa, né, quais os dados que eu estou recebendo, porque aqui ele vai apenas apresentar o formulário. Então, para você debugar, você seleciona aqui Debug e você clica aqui em Debug. Ele vai iniciar, note que ele vai levantar a aplicação no modo Debug, ele vai apresentar a página inicial e vamos navegar agora para a tarefa Index. Pronto, está aqui. Se eu clicar nesse botão Incluir nova tarefa, ele vai acionar, ó, o método action adicionar item tarefa. Então aqui ele vai apresentar o formulário, né? Lá, apresentou o formulário, o nome da tarefa, a data da conclusão, o botão criar tarefa. Se eu quiser alterar esse botão aqui, por exemplo, está como default, né? Eu vou colocar aqui na tarefas controller, Ctrl Tab, vamos adicionar tarefas aqui. Então aqui, ó, nesse botão, eu vou colocar ele como success. Vou voltar para a página e eu vou dar um refresh. Pronto, ele ficou verdinho. Então, se eu retornar, ele vai retornar para index. Se eu clicar, ele vai apresentar o formulário. Então, agora eu vou incluir uma tarefa. Vou colocar aqui, ó, tarefa teste de inclusão. E eu vou colocar uma data de conclusão aqui, ó, 5/3/2018. Quando eu clicar no botão criar tarefa, eu vou entrar no modo debug e eu tenho um breakpoint aqui, ó, e ele vai parar nesse if. Então vamos lá. Adicionar tarefa item. Aqui não deu certo, porque ele chamou adicionar tarefa item. Está errado, né? Adicionar tarefa item é adicionar, o nome correto do método action é adicionar item tarefa. Vou dar um Ctrl Tab. Ó. Olha lá, adicionar item tarefa, não tarefa item. Então vamos voltar, vamos recarregar a página, adicionar item tarefa. Então eu vou incluir a tarefa aqui, ó, vou colocar a tarefa teste 3, uma data de conclusão, vou colocar aqui, ó, 5/3, eu vou clicar em criar tarefa. Ó, agora, ó, ele vai parar aqui no debug, tá vendo? E eu posso visualizar os dados aqui que eu estou recebendo, ó. A minha tarefa está recebendo os valores, ó lá. Tarefa teste 3, false, a data 5/3/2018. Então aqui eu posso avançar, né? Posso continuar
Posso entrar se fosse uma outra function, ou posso pressionar até F11 e ele vai continuar lá. Ó. Aqui ele vai incluir a tarefa e vai redirecionar para ViewIndex. Então eu vou mandar ele continuar e está aqui, ó, tarefa teste 3, ele incluiu a tarefa. Vamos incluir uma nova tarefa, só que agora eu vou clicar aqui e vamos ver o que vai acontecer. Ó, ele vai parar aqui, tarefa, ó, o nome está null, data da conclusão está null. Então o model state vai dar inválido. Então ele não vai entrar lá dentro, ó, e vai retornar. Quando ele retorna, ele vai fazer a validação e vai informar. O nome da tarefa é obrigatório. Vou informar um nome aqui, tarefa teste 4. E vamos ver se o nosso, no Ctrl Tab, a data de conclusão ela não é obrigatória. Então o que vai acontecer? Eu vou incluir sem data de conclusão, o que não é legal, né? Vamos ver se está válido. Está válido, tá vendo? Aí ele vai retornar. Data de conclusão está vazia. Então vamos resolver isso fazendo o seguinte. Indo aqui no meu, vou dar Ctrl Tab, vou em tarefa item e vou incluir aqui na data de conclusão, vou falar que ele é obrigatório. E eu vou exibir uma mensagem de erro. Opa! Informe a data de conclusão da tarefa. Então eu vou parar aqui, porque eu estou alterando o meu modelo, né? Parei o meu debug. Defini o campo data de conclusão com o atributo required, que vai exibir essa mensagem de erro e vai exibir o nome data de conclusão. Vou voltar para o meu debug, vou levantar novamente a minha aplicação no modo debug, vou fechar essa instância e vamos aguardar ele levantar. Tá aqui, ele já vai levantar. Eu vou em tarefas index, vou incluir nova tarefa, vou informar o nome da tarefa, tarefa 5. E agora eu não vou informar a data de conclusão. Então, ó, agora é false. Então, se eu der um F11, ó, ele vai exibir a mensagem aqui, ó, informe a data de conclusão da tarefa. Então, agora eu sou obrigado a informar a data de conclusão. Ele vai parar aqui, vou remover esse breakpoint e vou continuar. Agora eu vou incluir uma nova tarefa, colocar aqui, ó, tarefa 6, para seguir o fluxo normal. Vou colocar aqui, ó, 10/5 de 2018, eu vou clicar em criar tarefa. Olha lá. Então, eu já estou incluindo tarefas no banco de dados e a nossa implementação da Vue foi feita de maneira correta. Então, na próxima aula eu vou continuar, vou mostrar também como nós podemos criar essa Vue usando o scaffold. Até a próxima aula.